Você acha que o mundo está te impedindo de vencer? Que são os outros que te travam, te julgam, te limitam? E se eu te dissesse que o maior sabotador da sua vida te encara todos os dias no espelho? Hoje, você vai descobrir por que o inimigo mais perigoso não está lá fora. Ele está dentro de você. E o pior, você nunca percebeu. Você já parou em frente ao espelho e sentiu um desconforto que não sabia explicar? Não era sobre a aparência. Era mais profundo. Como se aquele reflexo te conhecesse melhor do que qualquer um. Como se dissesse, eu sei o que você está escondendo. No silêncio do quarto, com a luz fria da manhã batendo no vidro, o espelho se torna mais que um objeto. Ele vira um juiz, um confessionário, um inimigo. Mas a verdade é ainda mais cruel. O espelho não mente. Ele mostra exatamente quem você é, com suas falhas, medos, desculpas e todas as promessas que você fez e não cumpriu. Você diz que não tem tempo, mas vive rolando a tela do celular. Diz que o mundo está contra você, mas nem sequer deu seu máximo. Diz que vai mudar, mas repete os mesmos hábitos de sempre. E o reflexo te olha, quieto, sem julgamento, só mostrando o que sempre esteve ali. Você. Porque, no fundo, o maior obstáculo entre onde você está e onde quer chegar está dentro do espelho. E ele não vai sair do caminho até que você pare de fugir e finalmente encare quem realmente é. Você já percebeu como, às vezes, parece que as coisas começam a dar certo e, de repente, tudo desmorona? Como se algo invisível, silencioso, puxasse você de volta toda vez que tenta subir. Isso tem nome: autossabotagem. E o mais assustador é você mesmo que aperta o botão. Você procrastina, se distrai, diminui seus próprios sonhos para não parecer pretensioso demais. Evita tentar com medo de fracassar, ou pior, de dar certo e não saber lidar. A mente cria armadilhas perfeitas e você cai, como se fosse por acaso. Mas não é. Você evita oportunidades porque não é o momento. Se sabota nos relacionamentos porque ninguém é confiável. Recusa elogios porque não fez nada demais. Mas tudo isso é só medo disfarçado de lógica. Você se convence de que está se protegendo quando na verdade está se limitando. O mais triste, a maioria das pessoas passa a vida inteira assim, presas dentro de uma prisão construída por elas mesmas. Com grades invisíveis feitas de dúvida, medo e histórias mal contadas sobre quem elas são. A pergunta é, até quando? Essa sensação estranha de que não é o suficiente, mesmo tendo conquistado o que muitos sonham. Isso é o efeito das expectativas irreais, um inimigo invisível que você carrega dentro da mente. Desde cedo, ensinaram que você tinha que ser o melhor, que sucesso era ter tudo resolvido antes dos 30, que felicidade era ter o corpo perfeito, a carreira dos sonhos, um relacionamento estável e um feed de Instagram impecável. E você acreditou. Mas ninguém te contou que essa régua é impossível, que comparar o seu bastidor com o palco dos outros é a receita perfeita para a infelicidade, que querer tudo ao mesmo tempo é o caminho mais rápido para se sentir nada. Você não está falhando, você só está exigindo de si algo que nem deveria estar na sua lista. O problema não é a sua capacidade. É o peso que você colocou nos seus próprios ombros. E quanto mais tenta carregar o mundo, mais se afasta de si mesmo. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Às vezes, o que está te destruindo é a ideia de quem você acha que deveria ser. Sabe aquela voz que fala com você o tempo todo? Não é loucura. É o seu diálogo interno. E ele pode ser seu maior aliado ou seu pior carrasco. Você não é bom o bastante. Você sempre estraga tudo. Isso não é para você. Quantas vezes você já ouviu essas frases, ditas por você mesmo, dentro da sua cabeça? A gente cresce achando que o mundo nos julga.
Mas a verdade é que ninguém nos critica mais do que nós mesmos. E essa voz, repetida dia após dia, vai moldando quem você acredita ser. O problema? A mente acredita em tudo o que você repete para ela. Se você se chama de fraco, de incapaz, de burro, ela vai fazer de tudo para provar que você tem razão. Vai te impedir de tentar, de arriscar, de evoluir. Vai fazer você desistir antes mesmo de começar. Mas e se você mudasse o tom? E se, em vez de dizer, eu não consigo, você dissesse, eu estou aprendendo? Em vez de isso não é para mim, dissesse isso é novo e tudo bem? Parece pequeno, mas muda tudo. Porque no final das contas, a voz que mais influencia a sua vida é a que só você ouve. Chega um momento em que você percebe, lutar contra si mesmo é uma guerra que nunca se vence. Você se compara, se critica, se esconde, se cobra, como se fosse possível evoluir na base da pancada, como se a solução fosse se obrigar a mudar. Na marra, mas não é. Você não precisa de mais punição, precisa de compaixão. Não precisa se odiar para melhorar, precisa se entender para evoluir. O que você chama de fraqueza pode ser uma cicatriz de batalhas antigas. O que você vê como preguiça pode ser medo disfarçado. Aquilo que você tanto quer mudar, talvez só precise ser acolhido antes de ser transformado. O segredo não está em destruir o inimigo no espelho, está em olhar para ele com coragem e dizer, eu te entendo, mas não vou mais te deixar me travar. Você não é seu passado, você não é seus erros, você não é as histórias que inventaram sobre você. Você é alguém em construção. E hoje pode ser o primeiro dia em que você para de lutar contra si mesmo e começa a caminhar ao seu lado. Agora que você sabe quem realmente estava te travando, a pergunta é, vai continuar fugindo ou finalmente vai encarar? O espelho não mente. E só quando você parar de lutar contra si mesmo é que vai começar a vencer de verdade. A escolha é sua. Olhe de novo, é você.